A violência contra profissionais da saúde tem se tornado uma realidade. Aqui no estado do Piauí, o caso mais recente aconteceu no município de Bom Jesus, onde um médico foi agredido durante o exercício da sua profissão. O episódio reacende um alerta para a discussão da segurança dos profissionais de saúde em seu ambiente de trabalho. Para a gente falar a respeito desse assunto, nós estamos convidando pessoas que possam debater o tema aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. Aqui ao meu lado está a doutora Lúcia Santos, que é presidente do Sindicato dos Médicos, presidente do CIMEP e também da FENAM. Também conosco o doutor Samuel Rego, vice-presidente do Sindicato dos Médicos, participando conosco. O doutor Renato Leal, que é diretor do CIMEP e também vai dar as suas opiniões e posições aqui, assim como o doutor Rafael Fonseca, que é assessor jurídico do CIMEP e vai conversar conosco a respeito desse assunto. Quero desejar uma ótima tarde a vocês, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Quero começar com a senhora, doutora Lúcia, desejando uma boa tarde mais uma vez. Como é que o CIMEP tem se posicionado diante de episódios como aquele, de uma certa fúria das pessoas no seu atendimento médico, chegam sob estresse, sob a pressão de ter que resolver o problema de saúde dos seus parentes, mas isso acaba tensionando um ambiente que já não é fácil dos atendimentos públicos no estado do Piauí. Boa tarde, Joelso. Boa tarde aos telespectadores da Cidade Verde. Esse é um assunto tão grave, Joelso, que nós estamos aqui. 3 diretores, trazendo um dos advogados do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí. E é tão grave e preocupante no Brasil inteiro que nós vamos ter um encontro nacional da Federação Nacional dos Médicos, agora dia 28 de maio, em Brasília. E um dos temas abordados, e vai ser pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Irã Galo, é sobre a violência sofrida pelos médicos no local de trabalho, um aumento na frequência, né? É muito grave. Nós trabalhamos isso sobre vários aspectos. Um deles é preocupados com a aparelhagem, a organização do sistema de saúde, para que a gente justamente não sobrecarregue esses problemas, porque esses atendimentos, porque são os médicos que ficam à frente desse atendimento, né? Isso tensiona quando tem alguém, embora não justifique, né? Mas a gente sabe que uma pessoa em situação de estresse absoluto por uma questão de saúde, isso pode tensionar, embora isso não justifique. E dizer, Joelso, que nós não vamos descansar. Isso aí é uma pauta do Brasil inteiro, de todos os sindicatos médicos do Brasil. Nós estivemos discutindo recentes no Rio Grande do Norte, como eu disse, vamos estar em Brasília agora, dia 28. Nós vamos combater isso com os rigores da lei. O doutor Rafael está aqui para falar de uma lei recente, reforçada pelo presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina, médico, senador doutor Irã Gonçalves, e nós vamos combater isso com os rigores da lei. E o grave, Joelso, que a gente percebe sobre os nossos estudos e levantamentos, que isso tem sido um aumento frequente às médicas mulheres. Esse é um ponto importante, porque a gente está falando aqui, usou, né, como meio o episódio recente da cidade de Bom Jesus, mas primeiro, isso é um fato nacional, tanto que a FENAM, a senhora comandando a federação que congrega os profissionais médicos, está dizendo que o debate vai ser feito nacionalmente. E o outro ponto é esse, as médicas estão mais suscetíveis a essa violência? Muito mais, Joelso. E hoje é fato, né? Nós mulheres somos a maioria na profissão médica, né? E isso é uma constatação mesmo, estatisticamente, que as mulheres elas sofrem maiores agressões. Isso nos preocupa, porque a mulher, ela tem sua competência, ela tem sua expertise e ela tem sim uma delicadeza e um jeito diferente de fazer as coisas, né? Sobretudo quando ela vai atender o paciente dela. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, representar como uma fraqueza. E aqui eu alerto as mulheres que elas não deixem de ir para especialidades como urgência, emergência, todas as especialidades que elas quiserem. Não se intimidem com isso, porque nós estamos alerta, elas não estão sozinhas. Nos preocupa muito esse fato de poder ter um abandono de algumas especialidades pelas mulheres. Isso não é certo. No século que nós estamos lutando para dizer que as mulheres elas têm que estar onde elas querem estar e não se amedrontadas por essa questão. Então, dizer que
fiquem nos atendimentos de urgência e emergência, nas especialidades que vocês abraçarem e escolherem de acordo com a habilidade de vocês. Não deixem nada lhes intimidar. Além de vice-presidente do CIMEP, doutor Samuel, o senhor também é psiquiatra. Qual o impacto que tem na saúde dos profissionais da medicina esse contato direto, essa exposição, esses episódios de violência na rotina de trabalho? Boa tarde, telespectador do Jornal do Piauí. Em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer, né, que estamos falando aqui sobre um crime grave. Você agredir um médico no exercício da sua profissão é algo criminoso. E quem agir dessa forma deve ser tratado com a altura e o rigor da lei como um criminoso. Lembrando que a raiva pelo caos na saúde pública, ela não deve ser descontada no médico, pois ele não é o responsável. Mas isso deve ser levado para os gestores, que são responsáveis por organizar a saúde pública. Nós bem sabemos que o médico ele já vive num nível de estresse muito elevado pela própria característica da sua profissão, que lida entre a vida e a morte. Além disso, nós temos também hoje esses vínculos precários, onde os médicos não têm mais segurança em relação ao seu trabalho. E se somando a isso, mais violência, ter que conviver com a violência de pacientes porque estão insatisfeitos com o caos na saúde, que não é responsabilidade do médico, isso tem levado ao adoecimento mental desses médicos. Os estudos têm mostrado que hoje médicos eles têm adoecido mais por conta de estresse no trabalho, desde o burnout, a ansiedade e depressão. E isso também é responsabilidade dos gestores, nós queremos responsabilizá-los, porque eles precisam, de fato, criar programas, né, criar um gerenciamento dessa saúde pública que possa atentar para situações como essa. Até porque, no final das contas, isso também vai repercutir no atendimento à população. Então, médico que está mentalmente adoecido por conta do estresse no trabalho, ou mesmo assustado com o risco de violência. Ele tem mais chance de cometer erros ali no seu trabalho, né? De cometer, tomar decisões, condutas que não são as mais adequadas por conta exatamente, né, desse adoecimento mental. Estudos também comprovam isso. Então nós precisamos levar a sério essa situação. Como a doutora Lúcia bem falou, né, de fato é algo nacional, mas aqui no Piauí nós temos observado o aumento na frequência dessas agressões e, infelizmente, os gestores ainda estão muito passivos diante dessa situação. Não podemos aceitar isso como normal, né? Não há normalidade em situações como essa. Então o sindicato, de fato, irá estar combatendo isso, né? Estará provocando também outras instituições que têm responsabilidade sobre a saúde pública, como o Ministério Público, e nós precisamos garantir a segurança para os nossos profissionais médicos do Estado do Piauí para que ele possa atender a população bem. Doutor Renato, na posição aqui da doutora Lúcia e do doutor Samuel, ficou muito claro que a situação ela é urgente, ela precisa ser resolvida. Que tipo de medidas práticas o senhor avalia que podem ser tomadas, o CIMEP avalia que podem ser tomadas para tentar resolver no curto prazo, no médio prazo, essa questão? Reforço de segurança, mais pessoas trabalhando na segurança dos hospitais, maior controle no fluxo de pacientes, que medidas, por exemplo? Boa tarde, Joel, telespectador da TV Cidade Verde. Urgentemente, eles deveriam ter permanentemente um guarda armado na unidade hospitalar, né? Uso de câmeras interligado com a polícia militar, né? Botão de pânico, colocar no consultório ou lá na portaria, botão de pânico, quando alguma coisa começasse a ocorrer, teria já disparar o pânico para ter a resolução do processo, né? E também condições físicas das unidades mínimas, né? Com climatização, os móveis com ergonômico, né? Com ergonomia, para que deixe mais o conforto e também garantir a quantidade de profissional necessária a atender à demanda, que aqui às vezes ocorre coisas sazonais, que aumenta muito a demanda. Então, né, o gestor tem que estar atento a isso. Você tocou num ponto importante. O senhor acredita, então, que o ambiente, o conforto da espera pode ser um elemento que reduz as tensões desses ambientes? Com certeza. Nós vivemos num estado muito quente, né? Então, você imagina, a pessoa está lá sentindo dor,
sentado numa coisa desconfortável, ou às vezes até em pé, o clima muito quente, quer dizer, só isso já faz com que a pessoa fique Mas enfurecida. enfurecida, né? Nervosa. Agora, doutor Rafael Fonseca, é importante a gente colocar para as pessoas o seguinte: muita gente pensa que o serviço público é o serviço que eu posso chegar e fazer o que eu quiser e dizer o que eu quero. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as responsabilidades de quem agride um servidor público, um médico, e quais são os direitos eventuais que um médico possui sendo agredido por alguém, por um indivíduo, por uma mulher ou por um homem, por um paciente insatisfeito. Boa tarde, Joelson. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí. Bom, Joelson, primeiro de tudo que a agressão sofrida por um médico no local de prestação de serviço, no momento em que ele está atuando, prestando o seu serviço, configura um acidente de trabalho. E configurando-se um acidente de trabalho, juridicamente, aquilo ali vai repercutir em diversas esferas, né? A esfera civil, previdenciária, trabalhista e até também vai ter repercussões criminais naquela agressão que foi praticada contra o profissional. Sendo um acidente de trabalho, estando o médico no local de trabalho, o empregador ele deve garantir que o médico ele tenha condições, né, ele tenha um meio ambiente de trabalho devidamente seguro, né, e sadio para prestar o seu serviço. Se o empregador é público ou privado, né? Não importa se o empregador é público ou privado. Em sendo um empregador, em sendo um serviço público, né, como foi o caso recente que nós tivemos esse aí... de Bom Jesus. Esse de Bom Jesus, né, onde a médica estava atuando ali em uma unidade de pronto atendimento, a situação se agrava, porque o poder público tem responsabilidades que o empregador privado não tem. Como, por exemplo, a lei, eu posso dar aqui um exemplo, a lei que institui o SUS, que é a Lei 8.080 de 1990, ela dá direito não apenas ao acesso do cidadão aos serviços de saúde, mas ela também garante que os prestadores de serviços de saúde devam ter segurança na realização dos seus serviços. Então, o médico que se sente, como já foi dito aqui pelo doutor Samuel, pela doutora Lúcia, o doutor Renato, o médico que se sente acuado, que tem medo de ir prestar o seu serviço em determinada unidade de saúde, aquele medo ele vai acabar repercutindo, né, ao fim, né, na própria prestação de serviço à população. Então, o médico, de maneira alguma, pode ser responsabilizado por qualquer deficiência do serviço de saúde. No caso específico, falando daquele caso, um médico, para que as pessoas possam se colocar naquele lugar, ele pode ir onde? Qual é o primeiro passo que ele pode dar, o médico ou a médica, se for alvo de uma agressão? Vai na delegacia, vai na direção do hospital, como é que funciona isso? Bom, Joelson, primeiro que a agressão praticada contra quem quer que seja é um crime, certo? No caso do médico agredido no local de serviço, ele está sendo vítima ali de diversos crimes. Primeiro, ele é vítima do crime de lesão corporal, no caso dessa médica em específico, ela foi vítima do crime de lesão corporal, ela foi vítima do crime de desacato, porque ela estava em serviço, né, representando o SUS, representando ali o município, então ela foi desacatada no exercício da sua função, e ela também foi vítima de crimes contra a honra. Então, o médico, o próprio CIMEP, por meio da assessoria jurídica, já tomou providências em relação ao caso dessa médica e tem tomado providências enérgicas quando os médicos são vítimas de agressões, quer sejam físicas ou verbais, no ambiente de trabalho. O CIMEP já interviu para que essa médica não seja mais obrigada a atender essa paciente que lhe agrediu, também já preparou uma representação ao delegado de polícia para que investigue e realmente venha a indiciar aquela paciente que cometeu o crime contra a médica e assim fará em qualquer caso em que o médico esteja sendo vítima de violência. Como eu disse, quer seja física, quer seja verbal, porque o médico que está ali prestando seus serviços não é culpado pelas deficiências do serviço público de saúde. Como o doutor Renato frisou, existem medidas que o gestor deve tomar para garantir que os atendimentos sejam prestados de maneira adequada, para que o cidadão tenha o conforto necessário na espera pelo atendimento e também para que o médico não enfrente sobrecarga de trabalho, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, não existe justificativa para a agressão. A agressão ela não pode ser validada em nenhuma situação, principalmente nesses casos em que o profissional é o menor dos culpados
pela situação caótica de saúde que é vivenciada pela população. Doutora Lúcia, para a gente finalizar, o Sindicato dos Médicos vai estar atento também no caso a caso e acolhendo as pessoas que forem vítimas desse tipo de violência? Com certeza, nós nem esperamos. Imediatamente a gente, ao tomar conhecimento, contactamos as médicas. E todos fiquem sabendo que é só procurar o Sindicato dos Médicos. Às vezes a gente nem espera, que nós somos alerta, nós temos equipes, né, que ficam monitorando a nossa assessoria de comunicação, a jurídica, e ao tomar conhecimento, imediatamente a gente toma providência. Então procure o CIMEP. Outra coisa, Joelson, para finalizar aqui, lembrar que um caso desse é grave contra toda a saúde de quem estava ali para atendendo, porque a médica saiu para fazer o BO, a médica está emocionalmente abalada e fisicamente, porque ela sofreu agressão física, e quem perde é toda a população que está ali por conta daquela criminosa. E mais uma vez eu digo, já essa crescente na violência contra as médicas, eu aviso, a presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí e da Federação Nacional dos Médicos é uma mulher. Então, a gente não vai poupar esforços em inibir esse crescente aumento nas agressões contra as médicas mulheres e também, de uma forma geral. Procura o sindicato e dizer que nós estamos alertas. Vão sofrer os rigores da lei todos esses criminosos que, assim, ousarem de agredir um profissional que está ali exercendo a sua profissão de uma forma muito digna. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco. Doutora Lúcia Santos, muito obrigado pela participação. Eu agradeço. Uma ótima tarde. Doutor Samuel Rego, muito obrigado mais uma vez. Doutor Renato Leal, sempre um prazer recebê-lo. E o doutor Rafael Fonseca, assessor jurídico do Sindicato dos Médicos, muito obrigado pela participação aqui com a gente, fazendo esse debate, essa discussão importante, que deve ser uma pauta da comunidade, porque o atendimento humanizado, o atendimento humano depende do contato entre paciente, médico e os profissionais de saúde. Se esse contato ficar perturbado pela possibilidade de uma violência, aí teremos realmente consequências graves para a saúde.